Meus caros irmãos, no domingo passado nós celebramos a festa da Sagrada Família e na segunda-feira nós fizemos a última celebração litúrgica ligada ao tempo litúrgico do Natal, que foi a festa do batismo do Senhor. E desde terça-feira nós demos início ao novo tempo litúrgico, que é o tempo comum. E providencialmente, na verdade sabiamente, a Igreja nos faz, também do ponto de vista das leituras que nós estamos ouvindo, acompanhar, vamos dizer assim, os tempos da vida de Jesus e os fatos da vida de Jesus. Na verdade, o tempo do Natal, ele celebra não só aqueles eventos que estão ligados cronologicamente mais diretamente ao tempo de Jesus, mas na verdade o tempo do Natal celebra todo o tempo da vida oculta de Jesus. Então, do ponto de vista da liturgia, é por isso que nós concluímos o tempo do Natal com a celebração do batismo, porque entre aqueles eventos do Natal e o batismo de Jesus, nós temos um arco de tempo de aproximadamente 30 anos. E durante este tempo, Jesus viveu ocultamente lá em Nazaré com seus pais, trabalhando, vivendo uma vida simples, uma vida cotidiana com a sua família, não só Maria e José, mas certamente com os outros familiares, pessoas conhecidas. E depois que Jesus é batizado e publicamente ele aparece como filho amado do Pai, como nós ouvimos na leitura aquele dia, então daqui em diante, vamos dizer assim, a vida de Jesus vai se tornando sempre mais pública. E pouco a pouco acontece uma espécie de transição. João Batista, que era o seu parente, e que começa a pregação antes de Jesus para preparar a chegada do reino de Deus, em última instância, preparar a vinda de Cristo, a chegada de Cristo, né? Como ele mesmo diz, eu sou a voz que clamo no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, João aparece mais fortemente, e depois, como ele anuncia Jesus, pouco a pouco, como ele mesmo vai dizer, Jesus começa a crescer e ele começa a diminuir. Então, a figura de João Batista, pouco a pouco, vai diminuindo até que João morra martirizado, e a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, vai aparecendo sempre mais nos evangelhos, porque é aquilo que estava acontecendo concretamente. E por isso, desde segunda-feira, nós estamos ouvindo os primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, e hoje nós ouvimos o início, vamos dizer assim, da vida pública de Jesus, como nos é contada no Evangelho de São João. E no Evangelho de São João fica muito claro esta passagem, porque João Batista, na medida em que prega o Evangelho, também reúne em torno de si um grupo de discípulos. E na medida em que Jesus vai aparecendo, o que João Batista faz é apontar Jesus como Cordeiro de Deus. E não só aponta-o como Cordeiro de Deus, mas a gente vê que ele vai conduzindo os seus discípulos para que se tornem discípulos de Jesus, ou seja, vai acontecendo também esta passagem, não só da pessoa de João Batista para Jesus nos evangelhos, mas inclusive o grupo dos discípulos pouco a pouco se transferem de entorno de João Batista para o entorno de Jesus, porque aqueles que eram discípulos de João, pouco a pouco vão se tornando também discípulos de Jesus. E no texto de hoje isso fica evidente, porque Jesus passa e João aponta Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta imagem, que eu não vou meditar hoje com vocês, né, é uma imagem muito significativa, porque isso mostra que desde o início da pregação de João Batista já fica claro qual era a missão de Jesus. O cordeiro era um animal por excelência a ser sacrificado no templo de Jerusalém, particularmente na Páscoa. Então, desde o início fica claro que Jesus veio para ocupar aquele lugar que era o lugar do cordeiro pascal. Jesus veio justamente para dar a vida por nós, para oferecer a vida por nós, para morrer sacrificado pelos nossos pecados. E quando João aponta Jesus, o que acontece é que os discípulos imediatamente vão seguir Jesus Cristo. Ainda é claro, eles não sabem que Jesus é o Filho de Deus que havia se encarnado. Ainda não há clareza da identidade de Jesus. Mas eles já sabem que Jesus é um grande mestre, um rabi, como os rabinos do tempo de Jesus, né? Ou seja,
um grande mestre que conhece e que interpreta a lei de Deus. Por isso, eles chegam em Jesus e aí tem esse diálogo que é muito interessante. Jesus pergunta: o que procurais? Isso é interessante porque a gente vai ver que isso vai se repetir constantemente em Jesus com aqueles que são seus interlocutores. Muitas vezes, quando é questionado, ao invés de oferecer uma resposta, Jesus faz também perguntas. Este modo de Jesus tratar, por exemplo, por assim dizer, os seus interlocutores, é porque ele não quer só dar como que respostas prontas vindo de fora para dentro, Mas o diálogo permite que os seus interlocutores acompanhem o que Jesus tem para dizer, e não só acompanhem, que eles vão confrontando com aquilo que tem dentro de si, com as expectativas, com as ideias, com as projeções que fizeram. Então Jesus pergunta: o que procurais? E eles respondem: mestre, onde moras? Aqui também é muito significativa esta resposta da parte dos discípulos, porque a casa, isto também para nós funciona mais ou menos da mesma maneira, Mas a casa, assim como para nós, para Jesus ainda mais, era o lugar da intimidade, da comunhão, Sobretudo naqueles tempos onde as casas não eram tão divididinhas assim, não tinham tantos cômodos como as nossas têm, Você pode receber uma pessoa só num cômodo da casa, conversar com ela, depois despedi-la, As casas eram extremamente limitadas em cômodos, então entrar dentro de uma casa era entrar naqueles espaços que eram íntimos, ou seja, espaços de intimidade, de relações íntimas. Então, no fundo, aqueles apóstolos não queriam saber o endereço de Jesus, Até porque naquela época não tinha endereço como nós. Dava para dizer: olha, eu moro ali, vira tal lugar, não sei o quê, perto da tal. Daria para dizer assim, mas o interesse dos apóstolos não era este. Não era de saber, entre aspas, o endereço de Jesus. Eles queriam conhecer esse lugar onde podiam ficar na intimidade com Jesus. E depois eles vão e ficam com Cristo naquele momento. E logo que saem os apóstolos, naquele momento ainda são os discípulos de João, que estão começando o seu seguimento a Jesus, Então, eles logo saem e já vão anunciar a outros que encontraram o Messias. Aqui muito interessante porque, inclusive, mesmo não tendo relógio de pulso, Porque naquela época não existia isto, Mesmo não tendo relógio, São João, que era um dos discípulos que tinham seguido Jesus, sabia muito bem quanto tempo tinha ficado com Jesus. Depois ele vai dizer, Era por volta da hora 9, que seria mais ou menos por volta de 3 horas da tarde. Ou seja, aquele encontro tinha sido tão marcante que depois de décadas que João escreveu o seu evangelho, ainda era capaz de lembrar qual foi a hora que eles tinham ficado com Jesus. E em tão curto espaço de tempo, aqueles homens, pelo vivo encontro com Jesus, pela intimidade que tinham vivido com o Senhor naquele momento, já eram capazes de reconhecer como Messias, ou seja, aquele descendente de Davi tão esperado ao longo de séculos e que deveria devolver ao povo de Israel seu esplendor. Desta passagem, junto com as outras que nós ouvimos hoje, eu queria meditar sobre 2 pontos com vocês. Em primeiro lugar, esta pergunta de Jesus, podemos dizer assim, a pergunta dos discípulos feitas a Jesus, que nos coloca também, podemos dizer assim, dentro da espiritualidade deste tempo, que é chamado de tempo comum. Os discípulos, eles se colocam já em seguimento de Jesus Cristo. E este tempo litúrgico chamado tempo comum, é justamente esse tempo em que nós, como igreja, queremos nos colocar no seguimento ordinário de Jesus Cristo. Às vezes se pensa que o tempo comum é só o tempo das celebrações dos mistérios da vida de Cristo. Em certo sentido porque vocês vão ver que ao longo desse tempo chamado comum, nós vamos celebrar aqueles eventos ordinários, no sentido de que fizeram parte da vida de Jesus naqueles 3 anos de vida pública. Ou seja, aqueles eventos que, andando com seus apóstolos, discípulos, encontrando com as pessoas, Jesus viveu com eles. Então vamos celebrar, por exemplo, a transfiguração, vamos celebrar as curas e milagres que Jesus fez, as grandes pregações, ou seja, vamos acompanhá-lo neste tempo ordinário. Mas do ponto de vista da liturgia, o tempo litúrgico, na verdade, é o tempo da igreja. Nós estamos celebrando
Eu já expliquei para vocês aqui que o tempo litúrgico, em um ano, ele recolhe resumidamente todo o arco da história da humanidade. Então, o tempo litúrgico comum é o tempo da igreja, este tempo onde nós estamos anunciando, ouvindo o Evangelho, estamos procurando, pela graça do Espírito Santo que habita em nós, seguir Jesus Cristo. Né? E esta pergunta, ou melhor dizendo, a passagem que hoje nós fazemos com a pergunta que os discípulos fizeram, como eu disse, nos coloca no coração deste tempo. Por quê? Porque o seguimento de Jesus, ele nasce de um encontro com o Senhor. Então, os apóstolos primeiro se encontram com Jesus, entram naquele espaço de relação, de comunhão. Dali começa um segmento. Na verdade, já há um passo de quem quer seguir Jesus, e logo em seguida, por causa deste desejo de seguir Jesus, que começa com o desejo de conhecê-lo, de entrar na intimidade com ele, então os apóstolos passam a ser discípulos, tornam-se discípulos de Jesus. E aqui é muito importante, né? Nós queremos entrar neste tempo de seguimento de Jesus, mas para isso é necessário também nos encontrar com o Senhor. Né? Por isso, também nós, em certa medida, hoje deveríamos nos perguntar: mestre, onde moras? Ou seja, onde podemos encontrar-te? Onde podemos conhecer-te? Onde é este espaço da tua intimidade? É muito bonito porque o Papa Paulo VI, na conclusão do Concílio Vaticano II, na missa de conclusão, ele fez uma grande homilia. E parte desta homilia foi uma profissão de fé, né, que depois foi publicada como se fosse um documento que ficou conhecido como o Credo do Povo de Deus. Né? E lá no número 11, o Papa Paulo VI vai dizer: Jesus é presente no nosso meio de muitas maneiras. Então, Jesus é presente no nosso meio, por exemplo, através daqueles mais pequeninos, dos pobres, dos que estão famintos, dos que estão sedentos. Né? Ele mesmo disse isso no Evangelho, a gente leu isto no finalzinho do ano litúrgico, ano passado. Né? Estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me destes de beber, estive nu e me vestistes. Né? Ou seja, nós encontramos Jesus sempre nestes pequeninos. Né? Este é um lugar, vamos dizer, entre aspas, de encontro com Cristo. Mas também o Senhor está presente no nosso meio quando nós estamos reunidos em seu nome. Né? Então ele diz: onde dois e mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estou no meio deles. Né? Então também Cristo está aqui no nosso meio, porque nós estamos reunidos em seu nome. Por isso a comunidade de fé é lugar de encontro com o Senhor. Por isso é tão importante, eu repito isso aqui várias vezes, né? Como é importante a vida na comunidade, né? De termos uma paróquia, de termos uma comunidade de irmãos onde nós nos encontramos para rezar, para nos banquetearmos não só da Eucaristia, mas a festa do encontro dos irmãos, para rezarmos juntos, para caminharmos juntos, vivermos os tempos da igreja e os tempos da nossa vida aqui na comunidade, porque aqui também nós nos encontramos com o Senhor. Né? Nós também encontramos Cristo através da sua palavra. Né? Por isso que quando o sacerdote ou o diácono eles proclamam o Evangelho durante a Santa Missa, no final, assim como eles beijam ao altar, eles beijam a palavra, eles beijam o Evangelho, né? Para significar esta presença de Cristo. E também nós, quando na nossa casa meditamos a Sagrada Escritura, quando a ouvimos de diversas maneiras na nossa vida, então lá também está presente Cristo. Né? Aqui não é o padre quem fala quando lemos o Evangelho, é Cristo quem fala através da boca do sacerdote ou do diácono que proclama essa palavra. Então também aqui nós podemos nos encontrar com Cristo. Né? E depois o Papa vai dizer, naquele número 11 do Credo do Povo de Deus, mas a presença de Jesus por antonomasia, ou seja, aquela presença por excelência, aquele lugar onde de uma maneira mais excelente podemos encontrar Jesus é na Santíssima Eucaristia. Porque aqui Cristo está presente realmente e substancialmente, como nós aprendemos da igreja, né? Ou seja, sobre o altar depois da consagração, e depois no sacrário também, né? Está verdadeiramente o corpo de Cristo. Quando nós comungamos Jesus, ou para aqueles que por alguma razão não podem comungar, quando estão diante do sacrário ou diante de Jesus sobre o altar, né? Diante da Eucaristia, estamos diante verdadeiramente de Jesus. Por isso,
a gente poderia encontrar a resposta hoje na nossa vida através de todos esses elementos que o Papa nos ensinou. Porém, às vezes é muito difícil a gente escolher muitas coisas, né? Por isso eu queria fazer uma proposta a vocês. Se a presença de Jesus por antonomasia é na Eucaristia, então eu penso que um bom propósito para esse ano novo, ou para esse tempo novo que nós vamos começar, seria o propósito de participarmos com mais frequência da Santa Missa. Este seria um excelente propósito para quem quer de fato viver como discípulo de Jesus Cristo. Claro, não é o único lugar onde nós o encontramos, eu já expliquei, né? Mas aqui a presença de Cristo é por antonomasia. E aqui a gente o encontra em um lugar que nós não podemos encontrá-lo em nenhum outro. Porque os pequenos nós podemos encontrá-lo na rua. Como comunidade nós podemos nos reunir nas nossas casas, no trabalho, lá Cristo também está presente. A palavra de Deus a gente pode inclusive levar dentro da bolsa, debaixo do braço. Hoje com o celular a gente inclusive anda no bolso com ela, se a gente quiser, né? Mas Cristo na Eucaristia só aqui. Por isso, há uma presença aqui muito particular e que nós só encontramos se nós viemos na igreja. Tem pessoas que erroneamente dizem, para que eu vou na igreja? Né? Eu encontro Deus aqui também. É verdade. As pessoas podem encontrar Deus onde quer que estejam. Né? Eu já aqui indiquei a leitura de um livro para vocês. Na verdade, já indiquei vários livros, mas falei destes dois. Um deles é Pelos Vales Escuros e outro é Testemunhas da Esperança. Nesses dois livros contam a história de um padre e de um bispo que ficaram por décadas presos. O padre sem poder celebrar a Eucaristia por anos. E ainda assim podiam se encontrar com Cristo presente no seu coração, se encontrar com Cristo quando meditavam a palavra, ainda que fosse a memória, porque não tinham a Bíblia na própria mão. Né? Mas a presença de Jesus na Eucaristia, só aqui podemos encontrar. Eu posso me encontrar com Cristo em vários lugares, mas comungá-lo, a não ser em casos especiais, na igreja. Né? Por isso, eu queria indicar, seria um belíssimo propósito, como eu disse, nos empenharmos para participar mais frequentemente da Eucaristia. Né? Eu não apresentei para vocês, mas está aqui o padre Marco Aurélio, que é de Taguatinga do Tocantins. Ele veio celebrar um casamento e, como tem conhecidos, que são nossos paroquianos, pediu de concelebrar a missa. Estava conversando com ele hoje, antes de começarmos, para saber, né, como o trabalho pastoral dele. Então, ele é pároco de uma cidade que tem mais ou menos 20 mil habitantes e 17 comunidades, o senhor comentou. Né? Então, 17 comunidades, mesmo que ele celebrasse uma vez por dia em cada uma delas, nem todas as comunidades vão ter missa todos os meses. E como tem comunidades que são rurais, certamente distantes do centro da cidade, não é que as pessoas podem ir na cidade para ir à missa como tem. Eu já até aqui contei para vocês, quando trabalhava na CNBB, trabalhei com um bispo que me disse que na diocese deles tinham comunidades que ficavam até 1 ano e meio, às vezes 2, sem a missa. Por que eu estou chamando isto aqui, né, chamando a atenção disso? Porque nós, que moramos numa grande cidade, temos normalmente uma igreja em cada esquina. Isso significa que a possibilidade que nós temos de participar da Santa Missa é muito grande. E talvez a abundância crie em nós uma ideia um pouco assim, laxa. Porque normalmente onde há escassez, as pessoas tendem a valorizar aquilo que lhes falta. Né? É interessante porque isso é inclusive uma técnica de marketing. Por que vocês acham que as pessoas, quando vendem cursos ou coisas, deixam um carrinho só por 1 semana? Porque se deixarem por 3, a gente vai ficar lá sempre, né? Não vou comprar, depois eu compro. Então, a escassez fez com que muitas pessoas valorizassem muito mais a Eucaristia. Nós a temos na esquina da nossa casa. Tem gente que mora do lado da igreja. Tem muitos paroquianos aqui que dizem, padre, eu escuto o sino da minha casa. Né? O sino tocava antigamente nas cidades do interior para dizer, o padre chegou, vai ter missa. Porque como às vezes o padre tinha que andar muitas vezes de longe, né, para chegar numa comunidade, tocava-se o sino para dizer, agora o padre chegou, vai ter a missa. Ou também serve para lembrar como foram os hinos que cantaram, tocaram, né, no dia do nascimento de Jesus.
Por isso, eu acho que esse seria um bom propósito. E a partir disto, tem um outro elemento, que é este dos apóstolos que, conhecendo Jesus e se tornando seus discípulos, começam a apontar também Jesus. Assim como Samuel precisou de Eli lá para entender que quem falava com ele era o Senhor, né? Assim como Simão Pedro precisou de André para poder anunciar o Messias, assim como João e André precisaram de João Batista, né? O mundo de hoje precisa de quem indique o Senhor. Né? E aí aqui um segundo outro bom propósito que eu tenho repetido constantemente aqui. Né? Nós temos um dever missionário, apostólico. E aqui não é um dever que nos é imposto, né? No sentido de que alguém está nos obrigando a falar de Jesus. Não. Quem encontrou-se com Jesus? Quem descobriu em Jesus esta alegria que ele tem para oferecer? Quem reconhece em Cristo a verdade que dá sentido à nossa vida? Né? Quem encontra-se com Cristo e descobre em Cristo o melhor que podia encontrar na sua vida, naturalmente vai falar dele para outras pessoas. E se nós não falamos de Jesus para as pessoas, a pergunta é, se realmente eu me encontrei com o Senhor, e se me encontrando com Ele, eu realmente reconheço em Cristo a verdade, a paz, a alegria, a beleza, a bondade, tudo aquilo que eu, na verdade, eu estava procurando. Por isso, se nos encontramos com Jesus, deveríamos falar realmente dele para as pessoas. E aqui eu queria lembrar aquela provocação que eu tenho feito várias vezes aqui para vocês, né? Não precisamos pensar assim, eu tenho que evangelizar o mundo inteiro. Não é isto. Eu não tenho que evangelizar o mundo inteiro. Jesus nem me manda lá para a África, né? Eu não preciso nem aqui em Umas para falar de Jesus. Basta que eu escolha uma pessoa do meu convívio, uma só, uma pessoa, que pode ser meu colega de trabalho, que pode ser meu parente próximo, que pode ser aquele tio meu que está doente, que eu precisava visitá-lo mais frequentemente, que pode ser uma pessoa que eu conheço que está passando por dificuldades familiares, porque se separou do marido, porque perdeu o dinheiro, porque está enferma, né? Uma única pessoa, e dedicar-me ao apostolado dessa pessoa, ficar próximo dela, amá-la, cuidar dessa pessoa, ser atencioso com ela, caridoso, consolá-la, fortalecê-la, apoiar essa pessoa nas suas dificuldades. Se for necessário, inclusive com dinheiro, tem pessoas passando dificuldade, eu deveria ajudar, né? Deveria ser generoso, caridoso, né? E pouco a pouco também ser como João Batista, como André, como Eli, né? Ser um sinal que aponta para aquela pessoa também, Jesus, o Cordeiro de Deus. Padre, por que esses dois elementos fazem parte tanto da espiritualidade do tempo comum? Né? Porque a espiritualidade do tempo comum é esta do comum, do todo dia, do cada dia, dos momentos da nossa existência. E se nós participarmos da missa todos os dias, e todos os dias ouvirmos a palavra de Deus, Cristo vai penetrando na nossa vida e faz com que aquelas coisas que são ordinárias, podemos dizer assim, não no sentido pejorativo, mas aquelas coisas do todo dia, né? A gente vai compreendendo essas realidades, o trabalho, a relação com as pessoas, os sofrimentos, as dificuldades, a gente vai compreendendo tudo isso à luz do nosso encontro com o Senhor e da sua palavra. E depois a gente vai também aprendendo a dar significado a estas coisas, a partir do encontro com Jesus e da palavra. E também porque a missão deve se dar no nosso cotidiano. Esse desejo de anunciar Cristo às pessoas, na verdade, não precisa de hora marcada, né? Às vezes a gente, vivendo na comunidade, acha que tudo tem que ser formal, tem que ter hora marcada, tem que ter grupo, tem que ter coordenador, tem que ter camiseta para isso, né? Quando a gente começa a inventar isso demais, normalmente dá errado. A gente tem que lembrar que a missão se dá como, quando, onde, em qualquer lugar, em qualquer momento, com qualquer pessoa. Basta que eu saiba colher o momento oportuno. Às vezes é comendo o salgadinho lá na lanchonete. Às vezes é comprando pão na panificadora. Eu me encontro com alguém, começo a conversar, daqui aquela pessoa fala um pouquinho da sua vida, depois é assim que se dá. Né? No cotidiano da vida. Assim, a nossa vida e a vida das pessoas seriam certamente transformadas, né? Pelo Evangelho que nós ouvimos, porque é o Evangelho de Jesus Cristo, e pelo corpo de Cristo que nós comungamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.